Nesta ocasião, vamos estudar a parábola das bodas, que se encontra em Mateus capítulo 22. Esta também é uma verdade presente para o povo de Deus que vive nesta última geração, nos momentos finais da história deste mundo. Traz grandes consequências para o povo de Deus, estar ou não vestidos com essas vestes de bodas. Muitas pessoas têm um pouco de confusão a respeito do que são realmente essas vestes. E porque no final da parábola diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O propósito desse tema é deixar claro este assunto para que não tenhamos dúvida que tipo de preparação devemos fazer para vestir as vestes de bodas. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, te louvamos imensamente de todo o nosso coração por todas as providências tomadas para que possamos estar vestidos e preparados para as bodas de Cristo. Que essa possa ser a experiência de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A parábola das bodas, verdade presente para o povo de Deus, juntamente com a parábola das 10 virgens. A parábola das bodas é verdade presente, porque se refere à última parte do tempo, à última geração, pouco antes da vinda de Jesus. Vamos ler a parábola completa que se encontra em Mateus 22, versículos 1 ao 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Impressionante esta parábola, impressionante. Muitas das citações que vamos ler aqui foram tiradas do livro Parábolas de Jesus, capítulo 24, diante do Supremo Tribunal. Uma coisa que devemos observar é que na parábola houveram 3 convites para as bodas. 3. O primeiro convite representa a pregação dos discípulos de Jesus mesmo e dos discípulos antes da cruz. O primeiro chamado, especialmente aos judeus, era o povo de Deus, para que viessem às bodas. O segundo chamado foi a pregação dos discípulos aos judeus, porque Jesus disse: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregação dos discípulos, o convite dos discípulos depois da cruz aos judeus, também foram rejeitados. Então o rei se irou, mandou o seu exército, queimou aquela cidade daqueles assassinos que mataram os mensageiros. Interessante, Jerusalém foi destruída no ano 70 e queimada. E depois então, o terceiro convite, a pregação do evangelho aos gentios. Então o evangelho foi pregado aos gentios e a sala do banquete ficou repleta. Interessante que a Bíblia usa a expressão de bons e maus. Me lembra a parábola da rede. Quando a rede foi lançada no mar, trouxe cheia de peixes, bons e maus. E então na praia os peixes foram escolhidos. Os bons ficavam e os maus eram jogados fora. É interessante, né? Uma obra de separação, uma obra de
investigação. Vamos investigar quais são os peixes bons, quais são os peixes maus e vamos separar. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a todo mundo. E as igrejas estão cheias de pessoas, boas e más. E em algum momento tem que haver uma separação. Bodas ou casamento, o casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. O Grande Conflito, página 426. Quando Cristo vai receber o seu reino? Depois que termine a obra de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial. Aí então, ele vai receber o seu reino, porque aí o número dos seus discípulos já vai estar determinado. Já você vai saber quem vai ser parte do reino de Cristo e quem não vai ser. Importante isso. Então, quando Cristo termina o seu juízo de investigativo, quando Cristo termina a sua intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial, ele vai ao seu Pai para receber o reino. Este é o casamento. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Então, o casamento, no casamento de Cristo, nós não estamos em pessoa. Seremos convidados para a festa nupcial. Importante isso. Se o casamento é a recepção do reino por parte de Cristo, então nós não estaremos lá, mas seremos levados para participar da recepção. A veste nupcial representa o caráter que precisa, que deve possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Aí vem um aspecto interessante. Muitas pessoas dizem, bom, as vestes são as vestes da justiça de Cristo. Sim, são, mas também são o caráter de Cristo implantado em nós. É que muitas pessoas às vezes não entendem o que é a justiça de Cristo. Bom, Jesus veio aqui nesta terra como homem e obedeceu perfeitamente a lei de Deus e desenvolveu uma justiça. Justiça é a mesma coisa que obediência perfeita aos mandamentos da lei de Deus. E então, o caráter de Cristo tem que ser esculpido, estampado em nossa vida. Isto é a justiça de Cristo. Justiça comunicada. Então, temos justiça imputada, é aquele que imputa, que coloca na conta do pecador, e tem a justiça comunicada, que é o caráter de Cristo e a obediência perfeita de Cristo são reproduzidas na vida da pessoa. E essa veste, essa justiça de Cristo é a justiça comunicada, é o caráter que nós precisamos possuir. Interessante isso. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado, o caráter de Cristo, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O caráter de Cristo tem que ser estampado em nossa vida. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a obra do juízo de investigação, obra final no santuário do céu. Cristo em seu santuário, página 101. Então, o fato de o rei vir examinar os convidados para ver quantos estão vestidos é a obra do juízo de investigação, onde Deus vai examinar o caráter, porque as vestes significam, simbolizam o caráter da pessoa. Deus vai examinar o caráter e ver se esse caráter, se essa pessoa está apta e é digna para participar da ceia de bodas do Cordeiro. E um detalhe mais: as vestes nupciais são as vestes imaculadas do caráter que foi lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. Ter as vestes nupciais postas significa confessar os pecados a Cristo e dele receber o poder e a graça para
abandonar o pecado, para vencer pecados, para mudar hábitos errados da vida. Isso é um caráter ou uma veste embranquecida no sangue do Cordeiro. Me faz lembrar de uma outra passagem do Espírito de Profecia que não está aqui nesta apresentação, que diz o seguinte, que na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos, muitos cristãos vão se levantar. Aí vão levantar a mão, vão perguntar, alguma coisa saiu errado, porque eu deveria estar dentro da cidade. Por que eu estou fora? Porque eu fui cristão, fiz aquilo, servi a Deus, preguei o Evangelho, fui ancião da igreja, fui diácono. E simplesmente Deus vai fazer a seguinte pergunta: por que vocês não lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, as vestes do seu caráter no sangue do Cordeiro, enquanto ainda havia tempo? E a resposta será: silêncio. Não há desculpa. Por que não lavaram as suas vestes de caráter no sangue do Cordeiro, enquanto havia tempo? Enquanto há tempo. Por isso que eu falei no começo que esta mensagem traz uma advertência com relação ao tempo, urgência. Temos que urgentemente vestir-nos com a justiça de Cristo, urgentemente desenvolver um caráter como o de Cristo, urgentemente lavar as vestiduras, nosso caráter, no sangue do Cordeiro, enquanto ainda há tempo. O juízo de investigação. Sabemos que este juízo de investigação está em andamento. Dentro de muito pouco tempo, ninguém sabe quão brevemente passará o caso dos vivos. Sabemos sim que será pouco tempo, provavelmente depois da lei dominical. Algum tempo depois da lei dominical, em algum momento, começará o juízo dos vivos. Deus manifestará o momento que vai começar o juízo dos vivos com grandes sinais e maravilhas no céu. Isso está no livro de Apocalipse, não vamos entrar agora nesse estudo, mas grandes sinais e maravilhas vão acontecer, mostrando que o juízo dos vivos está começando, ou por começar. Não esperemos até este momento para fazer a preparação, para vestir-nos com as vestes do caráter de Cristo. Uma lição que encerra a parábola, a lição principal da parábola. Uma preparação precisa ser feita por todos os que a ele, às bodas, ao casamento, assistem. Quem negligencia esta preparação é expulso, é mandado fora. Impressionante, né? Parábola de Jesus, página 164. O exame dos convidados pelo rei representa, como vimos, uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Então, os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus. Estes que são examinados pelo rei, antes da vinda de Jesus. Não somente os cristãos adventistas, mas também os evangélicos, os católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, também as religiões pagãs, muçulmanos, maometanos, todos estes. Também muitos professam servir a Deus, e se professam servir a Deus, serão examinados pelo rei. Interessante, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando uma pessoa professa servir a Cristo, a Deus, não importa de que religião for, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E fica lá registrado. Não sai até o dia da investigação. A pessoa pode entrar, assistir como membro de uma igreja, o seu nome então é escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa pessoa pode se apostatar, pode sair da igreja, pode regressar, se batizar de novo, sair de novo, pode ficar fora da igreja apostatada por 10 anos, não importa, o nome dela permanece e fica no livro da vida. Uma vez que entrou no livro da vida, fica no livro da vida, não se retira até o dia do exame final.
da investigação, quando o rei vem para examinar o caráter das pessoas. Aí então, depois do exame, é que se determina se aquele nome fica ou é removido do livro da vida. Aí é que está. Então, ter o nome no livro da vida é importante, mas que o nome permaneça lá depois da investigação é essencial. É essencial. E por isso estamos aqui estudando para ver o que fazer para que o nosso nome permaneça no livro da vida, quando for investigado pelo rei. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns, recusara fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele, com grande custo, desdenhou usar. Interessante. Junto com o convite ia a veste, a preparação. Nós não podemos entrar no céu com o nosso caráter cheio de defeitos e pecados. Não podemos. Aí é onde entra o sangue de Cristo, que pode limpar a nossa vida, nossos defeitos de caráter, os nossos pecados e fazer-nos brancos como a neve. Essa é a mensagem bíblica. Mas muitas vezes nós amamos os nossos defeitos e pecados e não estamos tão dispostos assim a submeter-nos, a sujeitar-nos a Deus. Aí é onde começa o problema. Então Cristo não pode envolver-nos com o manto da sua justiça. Vamos seguir a linha de pensamento. Ele desdenhou usar, recebeu a roupa, mas desdenhou usar, achava que a sua roupa era boa o suficiente. Enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juiz investigativo se efetua nas cortes celestes. A vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios nos livros do céu, e o destino de cada um é fixado para sempre de acordo com seus atos. O destino de cada pessoa é fixado para sempre depois da investigação. Para sempre, de acordo com seus atos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. E isso aqui é para aqueles que entendem um pouquinho mais de teologia e sabem a diferença do que é justiça imputada e justiça comunicada. As vestes da parábola, o caráter de Cristo imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Tem que ser reproduzido em nossa vida, estampada, esculpida, a perfeição do caráter de Cristo em nós, pela fé, pelo poder de Cristo. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará, é um presente, dará a todos os que se arrependerem de seus pecados e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3,18, da mensagem de Laodiceia. Por que a igreja de Laodiceia está nua? São cristãos, são adventistas, são evangélicos, mas estão nus, porque não estão cobertos com a justiça de Cristo. Irmãos, de que serve ser adventista do sétimo dia, crer na última mensagem de misericórdia a este mundo, professar guardar os mandamentos de Deus, se não estamos cobertos com a justiça de Cristo, se não estamos salvos, estamos perdidos sem a justiça de Cristo, estamos nus, e vamos comparecer diante do juiz com a nossa roupa, estamos nus, e vai aparecer toda a nossa vergonha, todos os nossos pecados, da nossa vida inteira, e todos vão ver. Todos vão ver. Por isso, Laodiceia está nua. Mas por que está nua? Porque não tem a justiça de Cristo. Mas por que não tem a justiça de Cristo? Isso vamos estudar em outro tema, mas adiantando um pouquinho. Não tem a justiça de Cristo porque Cristo não pode cobrir com a sua justiça, onde existem pecados não confessados e não abandonados. Existe alguma coisa na vida da pessoa que ela não passa no exame. Alguma coisa que ela deveria ter abandonado, deixado, vencido pela graça de Cristo e não foi feito. Então Cristo não pode colocar um manto para cobrir defeitos de caráter ou pecados acariciados. Por aí vamos.
por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos, que interessante, é muito interessante essa citação do livro Parábolas de Jesus. Ao nos sujeitarmos, aquela entrega completa, aquela submissão a Cristo, nosso coração se une ao seu coração, a nossa vontade emerge, se fusiona com a sua vontade, o nosso espírito, nossa mente torna-se um com o seu espírito, com a sua mente, nossos pensamentos são levados cativos a Ele, nem sequer em pensamentos pecamos, transgredimos os seus mandamentos, vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Então, quando o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e a deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Impressionante. É por isso que a justiça de Cristo, esse manto, essas vestes nupcial, não se pode vestir em um momento, como se veste um paletó ou uma camisa. Demora, porque é através do relacionamento com Deus, da oração, do estudo da Bíblia, de clamar a Deus pela vitória sobre nossas fraquezas e defeitos e pecados. Isso é o que significa estar vestido com a justiça de Cristo. É quando Cristo é formado dentro de nós, esperança da glória. Por isso que as virgens nécias não podiam em um momento ir comprar o óleo que representa o Espírito Santo, mas também representa o caráter. As lições de Cristo foram dadas, as mesmas lições de maneiras diferentes, usando parábolas diferentes, mas a lição é a mesma. Cuidado com chegar ao fim sem a preparação necessária. O homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristãos, reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho, contudo não sentem a necessidade de transformação do caráter. Nunca sentiram um verdadeiro arrependimento dos pecados, não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele, não venceram suas inclinações para a injustiça herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos, em vez de nos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Ouvintes da palavra, ouvintes, mas não praticantes. Ouviram falar de Deus, mas não conhecem a Deus, não têm um relacionamento íntimo com Deus. As virtudes do caráter de Deus não são possuídas por essas pessoas. Não tomaram a veste da justiça de Cristo. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser intimamente transgressor da lei, todavia, se não comete um ato visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. Impressionante. Se uma pessoa é descoberta em adultério, excluída do livro da igreja, os dois excluídos. Se quiser, tem que acertar as contas agora com Deus e se rebatizar, todo aquele processo. Algo muito comum hoje em dia em nossa igreja, infelizmente. Agora, quando a pessoa não comete nenhum adultério fisicamente, o ato, muitos consideram essa pessoa íntegra, uma pessoa virtuosa, uma pessoa pura, mas não sempre é assim. Até pode ser, mas não sempre é assim. Às vezes a pessoa é uma pessoa que em pensamento comete adultérios. Uma pessoa que em pensamento comete adultérios, se não se arrepende, se não muda, se não clama a Deus por vitória,
Pode essa pessoa com esse defeito de caráter, com esse pecado, entrar no reino dos céus? Claro que não. Seja homem ou mulher, não pode entrar. Jesus não vai cobrir com a sua veste imaculada pecados não confessados e não abandonados. Necessita a pureza interior, a transformação do Espírito Santo. Temos que clamar, temos que desejar ardentemente a obra transformadora do Espírito Santo. Deus é amor, demonstrou Ele esse amor na dádiva de Cristo, mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado, não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem, não tolerará nossos pecados e não passará por alto nossos defeitos de caráter, espera que vençamos em seu nome. Em Cristo há poder para vencer, aí onde se encontra o poder do Evangelho. Poder, muitas pessoas têm dificuldade de entender defeitos de caráter. É assim, é bem simples. Defeito de caráter, um exemplo, Judas, ele tinha um defeito de caráter, aliás, não só Judas, todos os discípulos tinham graves defeitos de caráter. Todos nós temos graves defeitos de caráter, que têm que ser removidos e vencidos pela graça de Cristo. O de Judas em particular, ele era cobiçoso e amante do dinheiro, era desonesto, era ladrão, tudo tem que ver com o dinheiro, amor excessivo ao dinheiro, que levava à desonestidade, ao roubo, ao furto, etc. Ele teve a oportunidade, e Jesus colocou ele de tesoureiro do grupo, para dar-lhe uma oportunidade de vencer o seu defeito de caráter. Mas em vez de lutar contra ele, pedir ajuda a Cristo, ele alimentou esse seu defeito de caráter, até que Satanás alcançou o domínio completo sobre a sua vida, que o levou à destruição eterna. Assim como é um defeito de caráter, desonestidade. Outros têm um defeito de caráter que são impuros na sua mente, como eu falei. Outros têm outros defeitos de caráter, mentira, falar mal dos outros, etc. Tem que ser vencidos, o egoísmo, o orgulho, a malícia, todos eles têm que ser vencidos e abandonados. A veste da justiça foi adquirida por preço infinito, e quão ousado é o insulto feito ao céu, se apresentando-nos como candidatos para a participação no banquete das bodas, usamos as vestes pessoais da justiça própria. Quão grandemente desonramos a Deus, mostrando aberto desprezo do sacrifício feito no Calvário. Se vamos ao banquete, à festa, sem ter Cristo formado dentro de nós, uma vida santificada, purificada, transformada, em uníssono e harmonia com a vida de Cristo, até nos pensamentos, que Cristo possa colocar o seu selo de aprovação sobre nós. Isto é estar vestido com as vestes da justiça de Cristo. Para isto, Cristo morreu. Para isto, Cristo sofreu terrivelmente no Getsêmani e na cruz, para ter o poder e a capacidade de dar essas vestes de perfeita santificação e obediência à lei de Deus a cada um dos seus filhos. Satanás está resolvido a escravizar toda pessoa, se puder fazê-lo, pois realiza um jogo de desespero para conquistar as almas dos homens de Cristo e da vida eterna. Permitireis que ele vos arrebate as graças do Espírito de Deus e implante em vós a sua própria natureza corrupta? Ou aceitareis a grande provisão da salvação e, mediante os méritos do sacrifício infinito feito em vosso favor, tornar-vos-eis participantes da natureza divina? Tirado de Este Dia com Deus, meditação matinal, página 181. Satanás está determinado, resolvido a escravizar toda pessoa que puder, especialmente aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus. Muitos adventistas são escravos das novelas, dos filmes, alguns da pornografia, outros são escravos do dinheiro, trabalham incessantemente para ganhar dinheiro, adquirir propriedades cada vez mais. Para quê? Muitos até alcançam êxito financeiro explorando aos demais, pagando salários extremamente baixos
aqueles que trabalham para eles. Satanás então implanta na sua alma os seus traços repugnantes de caráter, a sua natureza corrupta, a inveja, ciúmes, ódio, cobiça. Agora, Cristo tem outro plano para nós. Ele quer dar o seu espírito, o seu caráter, para que ele se reproduza em nossa vida com as suas virtudes. As virtudes de Deus, que estão um todo harmonioso. A bondade, a paz, o amor, a misericórdia, o domínio próprio, etc. Pertence ao caráter de Deus. Ninguém vai entrar no céu tendo traços de caráter satânico, um que seja. Porque se Deus permitisse entrar um cristão no céu, e esse cristão tivesse um traço de caráter satânico, a inveja, por exemplo, Satanás estaria presente na Nova Jerusalém através desse traço de caráter. E esse traço de caráter levaria a uma segunda rebelião. Seria trágico e Deus não vai permitir isso. Por isso que Deus é seletivo, por isso que faz essa investigação para ver quem está vestido. Somente quem está vestido entra, quem não está vestido não entra. Ele provê as vestes, mas eu decido se quero vestir ou não. E infelizmente, muitos querem estar na festa, mas poucos querem vestir as vestes nupciais. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem todo. É uma coisa que não é momentânea, não é instantânea, obter a justiça de Cristo, ou essas vestes nupciais. Toma tempo, comunhão, devoção, lutar com Deus, como lutou Jacó. Por isso, a mensagem de pressa, a mensagem que o tempo se acaba, uma mensagem de urgência. Não siga ninguém o exemplo das virgens imprudentes, pensando que será seguro esperar até que venha a crise, antes de obter um preparo do caráter suficiente para subsistir naquele tempo. Será demasiado tarde buscar a justiça de Cristo, quando os hóspedes forem chamados e examinados. Demasiado tarde tratar de buscar a justiça de Cristo, quando chegar o momento do rei examinar os convidados. Não dá tempo, assim como não deu tempo para as virgens nécias conseguir o óleo. Não dava tempo mais. Demasiado tarde. Agora é que é o tempo de nós revestirmos da justiça de Cristo, as vestes de bodas que vos habilitarão a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Na parábola, as virgens imprudentes são representadas como suplicando azeite, sem que seu pedido seja atendido. Isso é simbólico dos que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter de modo a subsistir em tempo de crise. Então a mesma lição da parábola das 10 virgens, da parábola das bodas. Pessoas que creem na verdade presente, adventistas do sétimo dia, que não se prepararam, fazendo o quê? Desenvolvendo um caráter. As virgens nécias não tinham um caráter, não tinham o Espírito Santo. Aquele homem da parábola que não colocou as vestes também não tem o Espírito Santo e não tem o caráter de Cristo. A mesma lição, diferentes pontos de vista, diferentes ilustrações, porque esta é a verdade que Jesus chamou a atenção de muitas maneiras. Verdade trágica, chegar ao fim e ter um grande desapontamento. Grande desapontamento. E Jesus vai perguntar: mas por quê? Que vocês não lavaram as vestes do seu caráter no meu sangue enquanto havia tempo? Ninguém vai responder nada. Não existe razão. Estávamos ocupados em tantas coisas boas que este mundo oferece, mas uma só é essencial:
as vestes nupciais. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem: deem-nos do seu caráter, ou nos perderemos. As virgens prudentes não puderam ceder seu azeite às lâmpadas bruxuleantes das virgens imprudentes. O caráter não é transferível, não pode ser comprado nem vendido, tem de ser adquirido. Todos podem adquirir o caráter de Cristo e as vestes nupciais. Todos! Acontece que muitos estão ocupados com tantas coisas e não tomam tempo para isto. O Senhor concedeu a todo indivíduo a oportunidade de obter um caráter justo através das horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual um instrumento humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu. Não dá. Não dá. Cristo pode comunicar a nós individualmente o caráter que ele desenvolveu, através do nosso esforço e cooperação com ele. Nós temos uma parte a realizar, mas outra pessoa não nos pode dar a nós este caráter que ela desenvolveu. Hoje é o tempo de buscar pureza e santidade de caráter e de obter vestes brancas para que estejamos preparados para sentar à mesa das bodas do Cordeiro. Hoje é o tempo de buscar santidade de caráter. Hoje, amanhã, pode ser muito tarde. No céu é dito pelos anjos ministradores: executamos a obra para que fomos enviados. Atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo. Seu coração foi movido profundamente pelo sentimento do pecado que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos, viram os passos que devem ser dados na conversão, sentiram o poder do Evangelho. Seu coração foi sensibilizado ao verem a excelência do amor de Deus, contemplaram a beleza do caráter de Cristo, mas com a maioria foi tudo em vão. Que tristeza! Com a maioria foi tudo em vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter. Não quiseram depor as vestes terrenas para serem trajados com as vestes do céu. Seu coração era dado à cobiça. Amavam mais a companhia do mundo do que a de Deus. Que citação mais triste! Com a maioria foi tudo em vão. Com a maioria do mundo será em vão. Que dizer com a maioria da igreja? Será que será em vão também? Que tristeza! Essa parábola foi dita para os seguidores de Cristo, não para o mundo. Está falando dos que seguem a Jesus, dos filhos de Deus, do povo de Deus. Com a maioria foi tudo em vão. Não quiseram depor as suas vestes terrenas, seus pecados, maus hábitos, para serem trajados com o manto celestial. As vestes brancas são a justiça de Cristo que devem ser esculpida no caráter, esculpida. Pureza de coração e motivos caracterizarão todos os que estão lavando as roupas e tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Comentário Bíblico Adventista, citação de Ellen White, volume 7, 976. Sabe quanto tempo leva para fazer uma escultura num bloco de mármore? Não é da noite para amanhã, com certeza. O caráter de Cristo tem que ser esculpido em nós, diariamente, pelo poder do Espírito Santo, e nós cooperando com Ele nesta obra. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Muitas pessoas não entendem este ponto. A Bíblia diz que quando Jesus vier, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Aí está. Quando Jesus vem, então seremos transformados, nosso caráter, nossa vida, tudo. Seremos santos e levados para um céu santo. Não é assim. Eu vou mostrar aqui que não é assim. Conselhos para a igreja, 219. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo
e o espírito, a mente, né? O espírito é mente aqui, em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, permanecerão para sempre assim. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra tem que ocorrer em nós. Quando Jesus vier, vai ser dado o toque final da imortalidade. Somente receberemos um corpo novo, imortal, mas o caráter já deve estar pronto. Aqueles que têm o caráter pronto, a vida, o corpo e a mente santificados, receberão um corpo imortal. Os que não. Os que estão sujos, imundos, permanecerão assim para sempre. Jesus não vai agora trabalhar para remover os seus defeitos de caráter, não mais. Naquele tempo, não mais. É agora. E tem outras citações que dizem assim: dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade. O toque final da imortalidade, que se dará num abrir e fechar de olhos, é um corpo diferente, como o corpo de Cristo, um corpo imortal. O caráter, para aquela ocasião, já deve estar completo. O caráter é um manto, as vestes nupciais. Uma mais. Ao prosseguir rumo à perfeição de caráter, ele, o cristão, cada dia experimenta uma conversão a Deus. E esta conversão não se completa enquanto ele não alcança a perfeição no caráter cristão, que o caráter de Cristo seja esculpido, estampado na sua vida. Isso é um completo preparo para o toque final da imortalidade, que é o corpo imortal. Espero que tenha ficado claro. Ficou claro? Caráter santificado, um caráter perfeito como o de Cristo, agora e quando ele venha, um corpo imortal. Por isso a mensagem de urgência para prepararmos, para termos essas vestes para o dia do exame do Rei, que está muito perto. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperanças, o grande conflito 620. Que tristes palavras, sem esperanças mais de salvação. Muito tarde, demasiado tarde. Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, a aproveitar o tempo para fazer essa obra, enquanto ainda há tempo. Não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Nesta vida é que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem seus mandamentos. Parábolas de Jesus 171. Olha essa impressionante citação do livro Maranata, página 246. Alguns pensam que uma experiência assim como esta é impossível. Impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Acontece que a nossa fé é fraca, é pequena, e Deus vai nos dar somente de acordo com a nossa fé, que seja feito de acordo com a tua fé. Por isso tem que esperar muito, tem que pedir muito, porque Deus tem muito para oferecer. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com a veste nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. Quando Jesus vem, quando Jesus venha, quando o rei vem examinar os convidados no dia do juízo investigativo, para então deve estar removido de cada um dos seus filhos o pecado da transgressão da lei de Deus. Temos que viver na presença de Deus
Cristo morando em nós sem pecado, nem em pensamento. Estão trajados, isso é o que significa estar trajado com uma veste nupcial. Para isto Cristo morreu, para isto Ele sofreu, para nos dar poder e graça para viver sem pecado nesta vida. Pecado é uma decisão individual, é uma coisa nossa. Nem o diabo, nem todos os seus anjos podem forçar, é a palavra, não podem forçar uma pessoa a cometer um pecado, em pensamento, ou palavra, ou ação. Temos que decidir fazê-lo. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Estão trajados com a veste nupcial, são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. E então, recebem o selo do Deus vivo, a chuva serôdia, e serão parte do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que impressionante, estamos concluindo. Que impressionante essa citação tirada de Testemunhos para a Igreja 191. Caso soubessem que a obra de Cristo no santuário celestial logo terminaria, quão diferentemente teriam agido, quão diligentemente teriam vigiado. O Mestre os havia advertido com antecipação, dando-lhes oportunos avisos para vigiarem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Aqueles que não forem achados esperando e vigiando, serão afinal surpreendidos em sua infidelidade. Jesus vem e, em lugar de estarem prontos para abrir-lhe a porta, fecham-na em mundana inatividade e finalmente se perdem. Que palavras tão tristes! Depois que passar o exame final, muitos que creem na última mensagem para este tempo e fazem parte do povo de Deus vão dizer: se eu soubesse que o fim viria tão rápido, se eu soubesse que Cristo terminaria sua obra de intercessão no santuário tão rapidamente, quão diferentemente eu teria vivido, vigiado e orado. Mas agora, demasiado tarde. Passou a cega, findou o verão e eu não estou salvo. Que tristeza, que angústia, que decepção. O Mestre havia dado avisos oportunos para vigiarem. Aqueles que não forem achados esperando e vigiando serão finalmente surpreendidos em sua infidelidade. Agora é o momento de arrumar a infidelidade, confessar o pecado, arrumar a nossa vida com Deus, para que quando Ele venha examinar-nos, sejamos achados fiéis, vigiando e orando. A obra da graça no coração não se opera instantaneamente, efetua-se por uma vigilância contínua e cotidiana, e pela crença nas promessas de Deus. A pessoa arrependida e crente que nutre fé e ardentemente anela a graça renovadora de Cristo, não será por Deus despedida vazia. Ele lhe concederá graça e os anjos ministradores ajudá-la-ão enquanto perseverar nos esforços para avançar. Enquanto nós perseveramos nos esforços para avançar, orando, crendo nas promessas de Deus, avançando diariamente, os anjos e o Espírito Santo nos ajudam a vestir-nos com essa vestimenta celestial. Impressionante, todo o céu está interessado em nossa salvação. Porque o Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15, tirado de Parábolas de Jesus, 171. Porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Essa vinda do Filho do Homem não é a segunda vinda de Jesus. Representa o momento em que o Rei vem para investigar os convidados, para examinar os convidados. Jesus vem até nós em julgamento, porque chegou o momento do exame final. Por isso, o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Porque não se refere à segunda vinda de Jesus. Porque para a segunda vinda de Jesus, no livro Grande Conflito, diz que Deus
vai na 7ª praga, antes da volta de Jesus. Deus vai anunciar do céu o dia e a hora da volta de Jesus. Nós vamos saber, não sabemos hoje, mas vamos saber no futuro o dia e a hora da volta de Jesus. Então isso se refere à hora em que nós seremos examinados, nosso destino eterno será traçado. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, guarda seu caráter, para que não ande nu, que não esteja descoberto e não se veja nas suas vergonhas. E finalmente a parábola termina: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados a ser membros das igrejas. As igrejas estão cheias, as igrejas evangélicas nem se falam, igrejas adventistas, quanto mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quando eu estudava em São Paulo, eu conhecia igrejas que tinham 7.000 membros, e outra muito perto que tinha 4.000 membros. Às vezes tinham que fazer 2 ou 3 serviços de culto para que todos pudessem assistir. Muitos membros da igreja, mas poucos estarão vestidos com o caráter de Cristo, com as vestes nupciais. Poucos resplandecerão a Cristo que está formado dentro deles. Poucos terão uma vida santificada. Poucos são aqueles que se submeterão a Cristo para que Cristo tire deles os seus defeitos de caráter, o seu pecado. Poucos. A minha oração é para que você seja um desses poucos, e eu também, e possamos ajudar a despertar outros, despertar nós mesmos e despertar outros para a preparação para a crise iminente que se aproxima, em nome de Jesus. Amém.